violência. Sim. Então, O aos resultado tá aí. 13, o menino já tá matando. Na Inglaterra aconteceram vários casos desse mesmo, né? Um desses, um caso que gerou uma grande comoção lá, que um rapaz de 17 para 18 anos entrou numa aula de dança da Taylor Swift, de músicas da Taylor Swift para bebês, para meninas, e matou 7. E aí isso gerou uma grande... Enfim, foram pra rua, né? Virou uma riot ali e tal. E o que ele tá falando dos meninos começa com coisas como o Andrew Tate, que é um cara red pill, que começam com programas de coach, de masculinidade, de treino, de você ser fit, de você ter propósito. Eles usam as palavras em vão e acabam ensinando versões de um mundo onde esse menino deveria ser esse patriarca aí supremo, ao mesmo tempo em que a gente também está vendo, no caso das mulheres, aumentar os conteúdos que falam sobre esposa troféu, thread wife, submissão, sobre você... Também por causa que, na minha opinião, em relação a gente está falando sobre o capitalismo, sobre como a gente realmente, hoje em dia, essa ideia de que você tem que ficar em casa e o marido trazer... Não dá mais. Não existe mais uma casa onde você consegue manter, quase não existe. Se você não for rico, você consegue manter com uma renda só. Todo mundo precisa trabalhar. E não vai ter aposentadoria. E isso não é culpa do feminismo, é o capitalismo. A gente está nessa situação dessa sociedade que funciona dessa maneira. Então, as pessoas estão frustradas, as mulheres estão exaustas. Elas falam, o que acontece, que eu não tenho tempo para mim, que eu tinha que conseguir fazer skincare, que eu tinha que conseguir treinar, que eu tinha que conseguir ser feliz e ter happy hour e escalar o Everest com as minhas amigas, eu não consigo. Os homens também estão se sentindo pressionados, porque também é isso, né? Fica essa ideia da rede social te dizendo, seja o seu melhor você, por que seu bíceps não tem 90 centímetros, eu sei lá o que estão se vendendo para as pessoas, ninguém está satisfeito, e a gente começa a querer buscar alguém para culpar. E eu vejo que o feminismo acaba sendo muito colocado nesse lugar. E também a ideia da guerra entre os sexos e de colocar a gente para se antagonizar. Então, por isso que o que eu faço, eu chamo de feminismo conciliatório, porque a ideia é a gente achar os campos em comum, porque é o único jeito de a gente avançar em consenso. E Sim. esses consensos são... Ninguém tem que morrer, né? Exato. A gente não precisa se odiar, a gente colabora, nós somos ambos os sexos... merecedores de existir, coexistir, dividir as tarefas e viver na plenitude do que a gente escolher fazer em sociedade, com respeito e sem violência. É isso. Para mim, a gente começa desse ponto. Mas tem muito conteúdo tentando vender que a gente tem que se detestar. Eu acho isso uma pena. Boa. E a Raquel mencionou um livro On Boys and Men, né, do Richard Reeves, que é um economista da Brookings Institution. Infelizmente não está em português ainda, esse livro foi recém-lançado. E ele traz uma ideia muito importante, que é a provocação de que, será que a gente não consegue sustentar dois conceitos? De que, assim, sim, eu preciso defender os direitos das mulheres, que tenham direitos iguais aos homens, que é a agenda feminista, e sim, eu também preciso cuidar dos homens e dos meninos. Porque eles estão sendo desatendidos. Os dados que o 38 usa lá de forma manipulativa, dizendo as mulheres estão ocupando espaço na universidade, agora elas estão entrando, estão concluindo, fazendo as carreiras mais bem remuneradas, e o homem fica lá, largado, vai trabalhar cedo. Isso é verdade. E o Richard Reeves traz esses dados na economia americana, que lá eles têm informação. Se tiver uma torneira pingando, eles estão medindo, sabe quanto tempo leva entre um pingo e outro. Eles têm estatística para tudo. E uma das coisas que ele provoca é, assim, olhar onde começa essa assimetria entre meninos e meninas, né? Na educação fundamental, no primeiro ao quinto ano, né? E ele mostra que talvez uma política que pudesse começar a corrigir certas diferenças na formação do cérebro, né, masculino e do menino e da menina, está, por exemplo, ele defende que os meninos pudessem começar um ano mais tarde. Quer dizer, uma classe teria meninas de 10 anos e os meninos de 11 anos. Porque mais ou menos os psicólogos estão medindo a diferença de maturidade para aquele aprendizado é de aproximadamente um ano ou 2. Amadurecimento cerebral. De amadurecimento cerebral. Então Entendi. os meninos levarão mais tempo. Quem já não viu essa piada que a gente faz, mas é a citação, as meninas amadurecem mais cedo. O menino de 13 anos não quer namorar o menino de 13 porque eles são os moleques ainda, né? E a menina de 13 anos já está com outro olhar sobre o mundo. Isso de fato tem fundamento na psicologia. O que a Raquel comentou, por que não tem mais professores homens no ensino fundamental? Então o menino só tem, ser professor é profissão de mulher.
ser médico é profissão de homem. Falando, não, todos podem fazer tudo, só que da mesma forma que a gente incentiva as meninas a ocuparem as carreiras de ciências, tem o STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, a gente tem programas específicos incentivando as mulheres a ocuparem mais espaço nessas carreiras, e isso tem funcionado, a gente não está fazendo o outro lado da equação, que é incentivar os homens a participarem de carreiras de cuidado. Como a Raquel mencionou, ser enfermeiro, ser professor de ensino fundamental, porque a gente precisa desses role models, né, desses espelhos nos quais os meninos e meninas possam aprender que sim, um professor pode ser homem, numa escola de prézinho, de primeiro ano, ou pode ser mulher, e a gente começar então a olhar como eu cuido melhor dos dois sexos, dos dois gêneros, talvez seja uma provocação importante. Será que a gente não consegue olhar a política pública e fazer as duas coisas? É totalmente possível. Então, de fato, olhar onde estão os problemas dos meninos hoje, na adolescência. Onde que eles estão desassistidos. E por que eles estão caindo no colo desse tipo de gente, que é basicamente um predador, como Andrew Tate, basicamente um predador, um cafetão. Ele fez a fortuna dele traficando mulheres internacionalmente. Então, assim, como é que este cara é o padrão? Eu não aceito isso como homem. Eu não posso aceitar que eu não possa ser o perfil, né, o meu filho se espelhar em mim e não nesse tipo de delinquente, né, que faz um discurso fácil, manipulativo, e que os algoritmos estimulam a que esse discurso se dissemine muito rápido, e esses são os ídolos da garotada, né? Eu falo pro tem um jogador de futebol famoso aí que ele gosta muito, ele falou, ele joga muito futebol, mas não é um péssimo exemplo de pessoa. Ele não é um homem que eu quero que você, em quem você se espelhe para ser um adulto funcional. Então, assim, e essa é a regra, né? A gente não consegue oferecer modelos positivos de masculinidade para as novas gerações. A gente está, assim, atrasado para fazer essa agenda avançar. Talvez acho que a profissão do ensino fundamental ali, acho que talvez seja a que menos tem homem. Eu homem. Nunca... Na escola, eu tenho uma filha de 5 anos, tem um professor lá, o professor João, que ele é de educação física. Mas, assim, e confesso que quando eu vi, eu falei, caramba... Só tem mulher aqui, que esquisito, e tem ele aqui no meio e tal, professor de ensino fundamental e tal. Eu achei. E as crianças adoram ele, e é um ótimo professor, por sinal. Mas tem muito pouco mesmo. Eu acho que a coisa do algoritmo se beneficiar das coisas que são extremas, do nosso ultraje, da nossa raiva, fomenta ainda mais essa sensação que a gente tem hoje de separação. Então, a partir disso que o Arranjo está falando, a gente pode falar sobre o discurso, né? Porque aí você vai ter meninos, e isso é verdade, que vão para a internet, que é o lugar onde eles vivem, e a internet é um lugar real, né? O mundo digital hoje em dia é um mundo real, tanto quanto esse aqui que a gente está agora presencialmente. Eles vão para esses ambientes e eles veem ou um discurso hipermasculinista, ou eles veem um discurso feminista, muitas vezes, que é reducionista e que diz, os meninos são todos uns idiotas, são tapados, o homem tinha que acabar. E aí eu já vi vários meninos falando também nesse espaço de dizer, poxa, eu tenho 13 anos, eu estou chegando agora, eu não fiz nada, entendeu? Eu não fiz nada para ninguém. Por que a culpa é minha do mundo ser muito ruim? Só porque eu sou menino. Porque eu sou menino, eu nasci menino, entendeu? Então eu entendo, por um lado, apesar de eu achar que isso é uma reação a algo que você está lendo e não algo que você viveu, né? E esses algoritmos fazem com que entrar na caixa de comentários do seu podcast provavelmente seja algo que eu não vou ter coragem de fazer, porque é tudo muito agressivo. Eu acho que faz com que eles acreditem e percebam aquilo como realidade. Então, eu acho que tem muitos meninos jovens que não se sentem amados, que não se sentem desejados, que se sentem desvalorizados, que se sentem humilhados simplesmente por existirem no mundo como eles são. E eu acho que isso é muito errado. Eu acho que isso é um sintoma muito ruim. E eu acho que isso pode levar esses meninos a esse tipo de funil de aprendizado, que esses caras vão dizer assim, mas se você for musculoso, elas vão gostar de você. Se você ganhar milhões de NFT, ou de cripto, ou de mercado financeiro, aí se você for rico e forte, você vai poder escolher a novinha de 18 anos, e aí isso vai ser o que vai te fazer ser feliz, o que vai te fazer ser homem. E aí você está criando uma armadilha para todo mundo, para toda a sociedade, para esse menino que vai buscar esse exemplo horrível
do que é um ser humano, para essa menina que vai tentar se moldar para se tornar a menina cocotinha, bonitinha, threadwife, para esse homem rico. E quantas pessoas milionárias tem que vão casar com modelos, entende? Quantas são? Isso não é uma realidade viável para todo mundo. Eu acho que a gente está vendendo, está permitindo que isso seja vendido para os nossos jovens. E eu acho que isso está sendo muito ruim para toda a sociedade. Parece que é obrigado a ser ali o homem alta performance, né? Em tudo, né? Tem um último vídeo. Esse tá bem legal. Matheus, você tá no ponto aí? Eu tô duvidando da sua definição de legal, hein? Mulher de Instagram aberto é marmita. Eu aprendi isso na dor há pouco tempo atrás. Na dor. Instagram é o seu... Tomou chifre, hein? Acusou. É pra você ter um relacionamento de longo prazo? Não. Capô de fusca no Instagram é só... Mulher de Instagram aberto é marmita. Eu aprendi isso na dor há pouco tempo atrás. Pra mim nem ligava. Tadinho. Mas, cara, 2 anos que eu falei, caraca, é verdade. Por quê? Um camarada lá em Paris, saí pra noite em Paris, e o meu camarada falou assim, ó, peguei o Instagram dela, perfil aberto, corta fora. Porque na França, e aí eu aprendi, caraca, é verdade, na alta sociedade, não pode ter Instagram. Não, mesmo fechado, tem que ver fechado. Não é fechado, é beleza. Tem o Dix, você pode Dix. O que é isso? O Dix é o perfil que a família não tem. É o Dix? Perfil, as mulheres têm o Dix, tem o perfil, vamos dizer que seu nome é Maria Souza. Vai ter o Maria Souza, que sua mãe está seguindo. Maria Souza Dix. MS Dix. Desça daí, seu corno, desça daí. Tadinho. Isso aí que ele tá falando da alta sociedade, eu acho muito curioso ele falar, porque evidentemente nenhum de nós faz parte da alta sociedade, né? Nem eles, desculpa dizer. O que acontece as pessoas, de fato, com dinheiro, é um movimento de abandono de rede social, que o privilégio te permite ter, porque o resto de nós precisa estar na rede social. Inclusive celular, né? Tem um cara que realmente é alta sociedade, porque não tem celular. Já não tem celular. Os assessores... Os filhos do dono da Meta não tem celular. Os filhos do Bezos, os filhos desses caras não têm celular. Não ter celular é um sinal de privilégio. Porque você pode se dar o luxo de, assim, vocês querem me achar, vocês mandem um pombo correio. A gente não tem é um símbolo de privilégio. Então, o que ele está falando das mulheres da alta sociedade é porque são pessoas que não querem que saibam que eles estão em Ibiza, num barco, com geolocalização, evidentemente. Outra coisa que ele está dizendo aí, eu acho que o que ele está falando aí não tem a ver com privilégio, não tem a ver com o fato deles também serem machistas. O que você acha? Essa questão do privilégio é um pouco você continuar vendendo o sonho de que você hoje é motorista de aplicativo, mas você pode ficar bilionário se você acertar o seu negócio aí, né? E aí o cara que hoje é motorista de aplicativo é contra a taxação de super ricos, porque não, o dia que eu for um super rico, né? Então, entende? Você vende uma ilusão, porque esses caras estão fazendo exatamente isso, é vender ilusão, né? Dizer que perfil fechado, o critério é se o perfil é aberto ou não no Instagram, quer dizer, gente, de novo, se a minha mulher sai de casa, eu sei que ela está confinada na cozinha e ela não sai porque o espaço lá está cercado, não, é o Talibã, isso é o Talibã digital. Os caras estão criando uma nova regra, se o perfil é fechado... Instagram aberto é marmita. Na hora eu já lembrei da minha esposa, o Instagram dela é aberto. A gente usa para profissional e tal, calma, né? Pois é, gente, a mulher vende, ela é boleira, ela tem que ter um perfil no Instagram para vender bolo, ela é marmita, sabe? Mas eu acho que o que o 3 tá tentando dizer aí é que mulheres que postam fotos sensuais de si... que ele até usou um termo chulo ali, do capô de Fusca, né? Não são respeitáveis. E aí eu acho que é um dos pontos que eu critico de determinadas maneiras o feminismo liberal, digamos assim, né? Onde se você tem um OnlyFans é empoderamento. Eu critico isso, porque eu acho que isso é você sendo ferramenta, né? Não é você estando no controle. Tá desvalorizando, inclusive, talvez o corpo, né? Ali, dependendo eu acho que, da forma que se mostra e tal. Eu acho que você pode querer ir na Marcha das Vadias e achar que você tá fazendo um ato político disso, mas assim, qualquer homem que tá olhando, que vive nesse século ainda, vai olhar e vai falar, teta, entendeu? Ele vai ver um corpo nu. Tá chamando aquilo, né? Ele vai ver um corpo nu, ele não vai ver, olha, uma mulher empoderada mostrando o seu direito de discordar da sociedade, não vai pensar isso. Pô, vocês são tão inteligentes, tem várias maneiras de fazer isso, né? Mas eu acho que, claro, o começo da Marcha das Vadias, esse movimento de empoderamento através do corpo, de dizer eu que sou dona dele, eu posso mostrar ele como eu quiser, ele faz todo sentido, evidentemente. Claro. Não é porque você
você está vestida com determinada roupa que você deve ser desrespeitada. Certo. Ninguém tem o direito de te tocar sem o seu consentimento, e a Marcha das Vadias nasce no Canadá como resposta a um julgamento onde um juiz disse isso para uma mulher que foi estuprada, falou, mas também olha como você estava vestida. E aí o protesto dessas mulheres no Canadá, todas se vestindo com o mínimo de roupa, com roupas de vadia, que é o que essa moça que foi violada foi acusada de estar como um motivo para ela ter sofrido a violência, era dizer, não importa a roupa que eu estiver vestindo, eu não mereço passar por violência sexual. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a gente ser ingênua em relação ao que vai ser feito da sua imagem quando você a disponibiliza na internet. Mas hoje nem mais isso precisa, porque qualquer um pode fazer um fake, um nude de uma mulher vestida, com aplicativos que fazem isso e que está sendo criminalizado. Então, assim, nem se você estiver vestida na internet, você pode ser considerada marmita igual, entendeu? Então, assim, ou você aprende a respeitar uma mulher por quem ela é, ou não, ou você nunca vai respeitar uma mulher. E aí eu espero que as mulheres que estão no seu círculo percebam isso e se protejam, porque você não é um homem seguro de estar perto, né? E o homem viver nessa insegurança aí, o cara não vai ter sossego, não vai ter paz. Como que você vai deixar a sua namorada, esposa lá no trabalho, talvez, ou ela fazer uma viagem com a irmã, alguma coisa assim, e vai ficar grilado, né? Não tem como. Ou até mesmo a mulher que talvez... a minha mulher fica dentro de casa, não trabalha, porque ela fica ali fazendo comida pra mim e cuidando das crianças. Aí, de repente, vai um encanador lá e pimba, né? É aquela piada, né? Falar, amor, a gente tá precisando arrumar o orçamento aqui da casa, a gente precisa cortar alguns custos. Eu pensei em dispensar o piscineiro, né? E a mulher fala, não, mas piscineiro não pode. Amor, a gente não tem piscina. Meu Deus. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a educação dos meninos, né? Claro. E assim, tem uma antropóloga, Nana Queiroz, tem um livro muito bom, o título é Os Meninos São a Causa, aí ela risca e põe Cura do Machismo. Então a gente tem que trabalhar a formação das novas gerações com uma cabeça diferente. Como você falou, tem uma geração ali que teve um pouco mais de fluidez. Agora a gente está preocupado vendo o que os algoritmos estão fazendo com a cabeça dos que estão hoje com 10 a 12 anos. Como é que a gente muda isso? Entendeu? A gente tem que trazer esses exemplos para dentro das escolas, para dentro de casa. Como você falou, não dá mais o celular na mão da criança de 3 anos e para ter o cala-boca criança, né? Cala-boca neném. E vamos conversar, vamos trazer essas pessoas para entender o mundo de uma outra forma. E meninos e meninas se respeitarem, se enxergarem como seres humanos, apoiando o desenvolvimento um do outro, né? E que isso possa ser uma nova agenda, né? Se a gente não fizer isso, a gente está perdido. Eu acho que isso que você falou, por exemplo, que paz esse cara vai ter, né? Eu acho muito interessante isso que você está trazendo, de dizer, poxa, se o cara se colocar nesse espaço mental de não poder sair do trabalho, porque ele vai ser traído e ele vai estar nesse lugar, ele também é miserável na vida dele. E isso é um problema que o machismo traz. A decorrência disso é um homem dar 61 socos na cara de uma mulher em 34 segundos dentro de um elevador. Chega até arrepiar quando fala desse caso. Aí que acaba. Nem acaba, né? Acaba nessa mulher, em outras tantas que estão morrendo por dia, 4, Sim. pelo menos. Ou tantas que estão sofrendo essa violência e escapam. Então, a vida de ninguém fica boa se você viver nessa binariedade de ou você é um homem de valor, ou você não é nada. Ou você é um provedor, ou você é um pé rapado. Ou você, entendeu? Ou ela te obedece, ou você não é... E você não percebe que nós todos estamos aqui tentando existir juntos, sendo felizes, entendendo. Imagina, eu não ia sobreviver num ambiente assim, com esse tipo de prisão. Grilhão, né? Eu não sobrevivo, mas eu acho que o homem que vive isso, ele tá amarrado do outro lado da bola de ferro, entendeu? Nós dois estamos algemados à mesma bola de ferro. E a minha ideia, no meu feminismo, pelo menos, vamos sair nós dois desses grilhões de mãos dadas, com confiança, com respeito mútuo, achando onde a gente ainda precisa melhorar como sociedade, para nós dois, enquanto sexos, sermos felizes. Boa. Sensacional. Estamos chegando ao fim. Aqui já passamos ali, acho que de 1h30 de gravação. 2 horas já, Matheus? Caramba. Como o papo tá bom, hein? Eu não 2 horas já. A gente fica, né? Se deixar. E fiquem à vontade. Alguma consideração final? Depois, no final, vou pedir para vocês deixar a rede social. Vai estar na descrição lá do vídeo também. Mas fique à vontade de colocar à tona aí na mesa algum outro assunto também, por mim.
fiquem à vontade. Se tem algo a completar. Eu acho que o que a gente enfatizou muito aqui, o ponto que a gente precisa retomar a capacidade de dialogar, de conversar, de ouvir o diferente, de sair desse lugar em que a gente enxerga uns aos outros como coisa, que é isso que a objetificação faz na relação, não só homem e mulher, mas também na relação entre os meninos, assim, né? Que a gente comece a entender um ao outro de uma forma com mais nuance, com mais profundidade, e eu só consigo avançar nessa direção se eu tiver disposição, disponibilidade e a coragem de olhar para dentro, porque se eu não investigar a minha realidade emocional, eu não vou compreender a realidade do outro, né? A gente às vezes apela para as restrições, a gente falou de regulação de redes, falou de legislação, falou de tudo isso, e muita gente fala assim, sem essas instituições fortes, como é que a gente não nos matamos uns aos outros? Eu posso te afirmar com certeza, eu estou cometendo o número que eu desejo cometer de estupro, assassinato, roubo, etc. Que é nenhum. Por quê? Porque eu parto de uma premissa de que assim, eu quero respeitar o outro como eu gostaria de ser respeitado. Então, se a gente começa com uma premissa de construção, de entendimento, de diálogo, a gente começa a poder abrir os flancos que estão em todos esses discursos que estimulam mulher isso, homem aquilo, um contra o outro, limitação, e descobrir que esse discurso é machista, misógino, e ele limita todos nós, homens e mulheres, e nos põe num lugar de sofrimento profundo, para o qual tem resposta e tem saída, mas dá trabalho. Boa. Não dá tanto trabalho assim. Quanto mais distante, né, o homem da mulher, é pior para os dois. Para os dois, somos exato. Totalmente dependentes um do outro, a gente se completa, né? Não é isso? Sim. E eu acho que essa polarização só vem a atrapalhar mesmo. E é o que eu acho que tem que ter muito cuidado mesmo, tanto com esse movimento Red Pill, quanto com o feminismo. Sim. Para que não isso entre ali no meio e gere essa distância, né? Tem que ter muito cuidado mesmo. Eu acho o extremismo ali. Concordo. Eu acho que alguém tá ganhando dinheiro com a gente se odiar. Tem bastante gente ganhando muito dinheiro, criando cercas entre nós, colocando arame farpado, botando medo em você para você não ir do outro lado, sabe? Criando aqui uma imagem sobre uma coisa que eu sinto que é concreta e que acontece hoje em dia através do mundo digital. Mas o primeiro passo para mim é a gente começar a questionar qual é o interesse dessa pessoa em me fazer ter esse medo, em me deixar com essa raiva. Ela tá me vendendo um curso por causa disso? Ou ela tá me vendendo... Ela quer meu voto? Uhum. O que acontece? Se a gente começar a questionar um pouquinho o que está sendo entregue para nós, o McLanche feliz do dia que as redes sociais entregam, o que está acontecendo por trás, talvez a gente comece a conseguir questionar um pouco essas tantas certezas e essas superioridades morais que me irritam profundamente de ambos os lados do espectro político, digamos assim. Uhum. Porque sempre tem alguém que vai dizer, não, mas eu sei qual é a verdade e você está errado, porque eu sou superior, porque eu sou mais X do que você. Eu acho que a gente descer desses nossos cavalinhos e começar a achar esses espaços de debate. Então, parabéns pelo podcast, parabéns por abrir espaço para um debate um pouco mais profundo. Sim. Acho que quem está chegando e quer conversar de um jeito honesto, de um jeito franco, de um jeito mais tridimensional, que não limita as coisas ou nivela elas por baixo, porque isso só causa angústia e medo na gente. Eu acho que a gente precisa complexificar um pouquinho, tridimensionalizar um pouquinho, mas também confiar nos nossos olhos, né? Porque tem muita coisa que está sendo vendida pra gente que se a gente olhar na real, na vida, não faz sentido. Então dizer, as mulheres odeiam os homens. Não, eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho amigos. A gente vive com os homens. Duvido que entendeu, qualquer pessoa que está falando isso viva também com mulheres e que elas ajam como escravas, andando de joelho pela casa. Não tenho certeza. A maioria das pessoas tem mulheres muito fortes nas suas vidas também. E a gente precisa desse espaço onde a gente olha com nossos próprios olhos e diz, gente, não, né? Na real, isso está sendo fabricado ao nosso redor. Vamos tirar a Matrix da frente e olhar com olhos amorosos. Essa é a minha proposta. Muito bom. Boa colocação aí para finalizar. E deixem suas redes sociais aí, como que a galera acha vocês, Instagram. Pode ficar à vontade naquela câmera ali.
Fique à vontade. O meu perfil é homem_autêntico. Você acha esse perfil no Instagram, no TikTok, nas redes em geral. Tem um podcast também com o mesmo nome, Homem Autêntico, em todos os replicadores aí de áudio de podcast. Legal. E fica o convite para os homens que quiserem fazer uma reflexão e se desenvolver e se tornarem pessoas melhores. Fica o convite para o perfil e o desafio é sai do sofá e vem para o trabalho. Boa. Mas não pode mulher no seu... Pode também, mas eu provoco mais os homens porque as mulheres têm mais redes de apoio do que os homens hoje. Se colocar mulher lá, elas vão colocar ordem. Mas Deve sabe que ser- a maioria dos homens vem porque a mulher começou a fazer um trabalho de desenvolvimento e fala assim, ó, vai lá, porque senão a régua subiu, o cara tem que... Onde que eu corro, né, para crescer? Então, Boa. Eu quero todo mundo, pode ser homem, pode ser mulher, quero todo mundo no meu perfil. Raquel Ripani, com CH, Rachel Ripani. Eu tô no Instagram também, tô no TikTok. Também, a gente tava falando de YouTube, né? Tô um pouquinho no YouTube, quem sabe. Sim. E eu tô falando sobre feminismo conciliatório, trazendo, a partir de dados, de fatos, reflexões pra gente se encontrar no meio do caminho e se achar mais amorosamente. Boa. Quando você diz feminismo conciliatório, o que quer dizer isso? Eu acho que o feito é melhor do que o perfeito. E eu acho que a gente precisa achar um lugar de consenso. Eu acho que isso é a natureza da política. Eu sinto que a gente está se tornando muito radical. E esse radicalismo impede que a gente sequer comece conversas com pessoas que discordam da gente ou com pessoas que sejam diferentes da gente. E eu acho que isso amplifica lugares de silêncios, lugares de regras ao invés de escuta. Todo mundo sofre. Os homens sofrem, as mulheres sofrem. Todo mundo pode ser mau caráter. Homens podem ser mau caráter e mulheres também podem ser mau caráter. Sim. Partindo da premissa de que todos somos humanos e, portanto, falhos, vamos olhar para os dados. Para os dados dos suicídios, por exemplo, para falar sobre como os homens precisam se ouvir mais e sentir mais e falar mais de vulnerabilidade, mas também para os dados sobre feminicídio, violência sexual, violência contra a criança, pedofilia. Isso tudo está acontecendo e é real. E a gente, na minha opinião, a gente tem muitas coisas que são visíveis a olho nu que a gente não percebe, que é o que eu chamo dessa matrix. A gente não percebe os nossos pequenos atos de machismo ou os nossos pequenos atos de impedir, silenciar o emocional do menino. E essas coisas estão na nossa cultura. Então, não estou falando necessariamente de legislação, mas de como a gente pode olhar e dizer, por exemplo, para o marido que uma preliminar que muitas mulheres adorariam é uma louça lavada. Como que você se responsabilizar pelo seu filho vai ser uma coisa que vai fazer sua mulher ficar afim de você. Eu estou contando essas coisas tanto para eles quanto para elas e ouvindo as respostas. Então, essa é a minha ideia, assim, a gente tirar um pouco o peso dos ombros de todo mundo. Então, eu acho que a conciliação é isso, né? É a gente chegar num lugar onde tá bom para mim, tá bom para você. É esse meu objetivo. Muito bom. Boa colocação aí para finalizar. Gente, chegamos ao fim. Quero agradecer aqui ao Eric, a Raquel. Foi muito bom. Espero o Dr. Cash está de portas abertas para vocês. Venham colocar as ideias aqui. A Creators também. A produtora está disponível aqui para novos projetos, quem sabe. Sim, lindo, Ótimo. Aliás, o espaço, hein? Lindo Parabéns espaço, pelo Obrigado. empreendimento. Obrigado e muito obrigado. Sigam eles lá nas redes sociais, quem não seguia ainda, quem não conhecia. E valeu, muito obrigado. Até o próximo.